Olá pessoal, este é o primeiro de diversos vídeos que estaremos gravando para exemplificar e demonstrar o funcionamento da atividade pipoqueira, utilizando uma interface gráfica. Abordaremos assuntos como as camadas e também a criação de interface gráfica. Neste primeiro vídeo, estaremos falando então da camada de negócio. A camada de negócio é uma camada invisível, é ela que vai modelar e definir o nosso sistema, ou seja, como o nosso sistema irá trabalhar, quais as suas funcionalidades e qual o objetivo dele, né? Ou seja, como o sistema vai se comportar perante a execução do sistema. Então, pessoal, vamos começar aqui pelo exemplo da pipoqueira, então, pelo método main. Como todo sistema começa pelo método main, tá? Então, aqui no main, a gente cria uma instância da classe pipoqueira.dal, que é uma classe pertencente à camada de persistência. Podemos ver aqui no import, que ele faz parte do pacote de persistência. E a partir dele, então, a gente cria um objeto X e ele será, através do método ler, será armazenado em um objeto do tipo pipoqueira, chamado P. Então aqui seria, essa parte aqui seria a camada de negócios, por isso tem a modelagem de como o sistema irá funcionar. Tá? Então vamos ver aqui. A classe pipoqueira, ela possui todo o funcionamento, todas as características necessárias para o funcionamento deste pequeno aplicativo. Então a gente tem atributos como valor vendido, total de valor já vendido, valor da pipoca pequena, pipoca grande. Temos também aqui uma classe externa fazendo uma agregação de objetos. Isso é, essa classe ela pertence a outro projeto, o Everest. E, então, é a classe reservatório, ela possui também uma capacidade, nível, todos os métodos referentes a completar, consumir, níveis, conteúdos do reservatório, que agora está então fazendo parte também da pipoqueira. É como se a pipoqueira tivesse em seu interior também reservatórios para cada um do tipo de ingrediente, como milho, açúcar e sal. Podemos fazer essa analogia também, comparando então com um cenário real, como se fosse um equipamento verdadeiro. Tá? Temos aqui então o método construtor, que ele inicia com o valor vendido em 0. Porém, temos dois métodos construtores, dependendo dos parâmetros que estamos passando. Se voltarmos e ver aqui no método main, tá? A gente vai perceber aqui que o método ler, ele retorna a leitura de um arquivo. Tá? Isso aqui, neste caso, é a camada de persistência. Veremos essa camada com detalhes, o seu funcionamento e também a escrita e criação de arquivos de texto, como uma espécie de pseudo banco de dados, podemos dizer assim, uma coisa mais básica, veremos no próximo vídeo. Por enquanto, permaneceremos na camada de negócio, classe pipoqueira. Tá? Então, ela possui esses dois construtores de acordo com a entrada, e ele vai colocar alguns valores iniciais para a pipoqueira na hora de sua criação. Tá? No caso do arquivo, ele vai puxar de um arquivo as informações, então ele já vai marcar todas as informações aqui para já iniciar o objeto, né, a pipoqueira, com as informações de uma execução anterior. Né? Então aqui é colocado os valores e criados os reservatórios e os valores da pipoca pequena e pipoca grande. Então temos aqui os getters e setters, né, conceito de encapsulamento, ou seja, método público e atributo privado, permitindo dessa forma o acesso externo apenas pelos métodos especiais de acesso, o que caracteriza então o encapsulamento. Temos também aqui as opções de abastecimento, que retornam um valor booleano, informando se deu ou não certo a operação. Tá? Então ele vai chamar o método adicionar do depósito de milho, que faz parte da classe reservatório, tá? Que por sua vez também retorna um booleano. Tá? Que vai fazer essa adição do componente na pipoqueira, em seu reservatório específico. Da mesma forma para o açúcar e também para o sal. Então aqui esse método aqui ele vai retornar, de acordo com esse parâmetro, ele vai retornar um booleano. E esse booleano então será retornado novamente através dessa função. Vejam que é uma função que chamou outra função.
Então, a partir quando ele entra nesse método, ele vai entrar aqui, vai resolver, vai retornar um booleano true ou false, que é a variável ok. Ele retorna para onde estava e aqui ele retorna então esse resultado para essa função, para quem chamou essa função aqui. Então, da mesma forma para o sal e para o açúcar também. Valorar pipoca pequena, ele verifica um double, né? Ele solicita o double valor como parâmetro e verifica se ele é maior que 0 e insere esse valor. Mesma forma, pipoca grande, consultar o valor vendido, ele apenas retorna semelhante a um get, então ele retorna o valor vendido. Servir pipoca salgada. Então, aqui ele começa então a parte principal da camada de negócios, ou seja, como realmente a pipoqueira, como esse objeto vai se comportar, quais as suas funcionalidades. Então, temos gramas, temos o valor, temos um múltiplo, né? Uma variável do tipo double, chamada múltiplo, que vai receber gramas dividido por 100. Aqui ele está definindo 100 como um double, por isso que ele tem a letra D no final do número. Então ele tem novamente aqui um boolean ok, uma espécie de, podemos chamar de flag, para dizer se deu certo ou não. E ele vai pegar o nível do depósito de milho, se ele é maior ou igual que 30 vezes o múltiplo. Tá? Que o múltiplo é gramas dividido por 100, ambos double. Aqui então temos o depósito de sal, ele vai pegar o nível também, que é outra condição do if, se ele é maior ou igual que 5 vezes o múltiplo. Caso for, ambas as condições forem satisfeitas, né? O valor vendido vai receber ele mesmo mais o valor. E consumir, então, do depósito de sal o necessário para produzir a pipoca. Retorna, então, true, a flag simbolizando que foi operação bem sucedida, e ela é retornada, então, para o método que a chamou. Servir pipoca salgada da mesma forma. Ele chama aqui o método. E aqui ele informa de acordo... Vejam que outros métodos chamam o próprio método que está na mesma classe. Ou seja, enviando as gramas de acordo com o tamanho, né? O valor da pipoca pequena e o valor da pipoca grande, que são as variáveis definidas na classe como atributos, vejam. Então, dessa forma, fica bastante dinâmico por esse motivo, pois na classe vários métodos chamam o mesmo método, passando valores diferentes de acordo com qual é chamado. Então, nesse caso, temos o mesmo método para servir pipoca salgada e também para servir pipoca doce, dividido também em servir pipoca doce e servir pipoca doce grande e pequena, possuindo então a mesma lógica. Completar milho, então, seria questões de administração. Veremos depois com detalhes essas questões no vídeo sobre a camada de interface gráfica, onde criaremos telas de maneiras diferentes para estar exemplificando também um passo a passo da criação de uma tela gráfica e como a gente faz essa ligação com a nossa aplicação, no caso a pipoqueira. Então aqui ele completa, simplesmente utilizando a função também do reservatório, que temos lá a função completar. E aqui também ele seta os valores iniciais, né? Que é o valor vendido, nível pipoca, nível açúcar, nível sal, todos double. Verifica aqui se o valor vendido é maior ou igual a 0. Tá? Se não for, ele acaba daí não fazendo nada. Se não for, permanece. E aqui, depósito de milho, né? Ele adiciona nível da pipoca, fazendo um cast para int, né? E adiciona os níveis passados aqui, iniciando então os valores. Então essa seria um resumo da camada de negócios, que neste caso aqui temos apenas a pipoqueira, porque é ela que vai ser o nosso núcleo, né? Só que a camada de negócios também pode se considerar o reservatório, pois ele está vinculado à pipoqueira e, como foi dito nos slides, ele também faz parte da lógica de negócios do sistema. Logo, pois um reservatório faz parte também da pipoqueira. Feito isso, então, a nossa pipoqueira está completa e pronta para uso, para ser chamada posteriormente na camada de persistência para efetuar os registros, o salvamento, digamos assim, das informações, de acordo com o uso do sistema.
que nesse caso aqui o exemplo que iremos tratar, principalmente na camada de persistência, que contempla a classe DAO, que vai ser a questão de salvar em arquivos, um passo a passo explicando como funciona o salvamento de arquivos. A partir daqui, já entramos então na camada de apresentação, que seria então as telas gráficas do sistema. Espero que tenham gostado, pessoal, e nos vemos no próximo vídeo, onde estaremos tratando um pouco da camada de persistência e suas particularidades, suas características, e também abordaremos um passo a passo como funciona a escrita de arquivos utilizando Java e as classes correspondentes. Até a próxima!